Muita gente fala na internet que, tipo, cara, na reunião para você vender você tem que só ouvir. Não, cara. Não é em toda reunião que você tem que só que ouvir. Você também tem que falar. Se você não falar, você não vai gerar valor. Então, dentro desse tempo aqui de gerar valor, dentro desse espaço de gerar valor, cara, você vai falar de você. Você tem que falar de você. Porque se o cliente não sabe sobre você e você só pergunta sobre o cliente, no final ele acaba não sabendo nada sobre você. Então, parte do teu tempo aqui, você vai falar sobre você. Tá? Você vai falar sobre você. Porém, você vai utilizar um viés que vai colocar o cliente no centro, que eu já vou te explicar melhor. A primeira coisa, então, que você tem que fazer assim que esse cliente entra em contato com você, e antes de você ir para a reunião, depois que você qualificou esse cliente, é saber mais detalhadamente quem é esse cliente. Faz parte aqui da tua preparação. Vou colocar aqui como base, tá? Algumas coisas bases que você precisa ter, tá? Você precisa saber quem é essa pessoa. Aí você vai dizer, ah, cara, mas esse é o cliente qualificado, é o decisor. Não, você precisa saber mais. Você vai entrar na internet e vai pesquisar quem é essa pessoa. Não tem como você fazer uma conversa com o cliente sem saber quem é, tá? Você tem que saber, cara. Você tem que pesquisar quem é o cliente, qual é a empresa dele. Isso daí é a tua tarefa de casa mínima. É o feijão com arroz. Você tem que saber. Essa empresa é da onde? Tá? Você não pode cometer uma gafe lá na conversa e aí o cara é de São Paulo e você acha que ele é de Goiânia. Você tem que saber quem é o cliente, você tem que pesquisar, isso está na tua mão, isso é o mínimo que você tem que fazer. Tá? Fazer uma pesquisa sobre o cliente vai te dar, inclusive, informações para você conversar com ele e gerar valor. Tá? Então, você precisa saber quem é o cliente, não tem opção, você tem que saber. Tá? Você também precisa saber, cara, de onde ele veio. Porque, cara, isso é importante. Porque se esse cliente veio de uma indicação, isso daí conta muito para a tua preparação. Tá? Para o material, que eu já vou explicar para você que tipo de material que você tem que levar para essa conversa. Tá? Mas então você tem que saber de onde esse cliente veio, você tem que saber quem ele é, quem é a empresa dele, você tem que saber também, cara, pelo menos ter uma noção do nível de consciência. Porque, cara, não tem como você se preparar para conversar com esse cara se você não tem a menor noção de quem é ele, qual é o nível de consciência dele, de onde ele veio, qual é a empresa dele, você tem que saber essas coisas básicas. Basicamente, essas informações hoje estão na internet. Tá? Você vai conseguir ter uma boa noção com isso. Outra coisa que é importante você ter antes de você fazer essa reunião, os projetos. Tá? E isso aí, cara, que eu estou colocando aqui para vocês é exatamente o que eu faço. É exatamente assim que eu faço. Então eu sempre peço os projetos para o cliente antes de fazer essa reunião, para eu dar uma olhada já no que ele precisa, no que é aquilo, para eu entrar na conversa. Tá? Por que é tão importante isso, cara? Porque depois de você ter essas informações básicas, entra aqui na tua base de preparação também, montar um material para você apresentar nessa conversa. Tá? Nessa reunião, você não vai simplesmente, cara, isso daí é uma coisa legal. Aqui, né, onde eu coloquei essas informações sobre aumentar a percepção de valor, entender a dor e o objetivo do cliente, entender os motivadores, geração de valor. Então, beleza, cara, você vai falar sobre você, por isso você precisa de um material, tá? Você tem que ter um material de apresentação para essa conversa, tá? Onde você vai apresentar um pouco sobre você para esse cliente, tá? Você vai apresentar para esse cliente, nesse material, um pouco do que, cara? Você tem que mostrar para ele no teu material, por mais que o cliente já tenha visto lá no teu site, já tenha visto no teu Instagram, já tenha entrado em contato com você, você tem que dizer quem é você, cara, de fato. Quem é você no seu posicionamento. Eu sou do Robson, do Feed Studio, e o nosso objetivo é trazer previsibilidade para os clientes. Previsibilidade de entrega. É isso que a gente entrega. Esse é o nosso posicionamento. Tá? Você vai ter que definir qual é o seu, baseado nos clientes que você atende. Cada cliente vai ter um perfil, vai ter uma necessidade diferente. O que faz sentido para mim pode não fazer sentido para você. Então você tem que saber quem é você para você começar a apresentar isso para o cliente. Tá? Então na tua apresentação, cara, que eu recomendo que você faça um PowerPoint ou um PDF que você vai apresentar, né? Então, compartilhando a tela, digamos assim, que seja uma call. Eu geralmente faço essa reunião online, todas essas reuniões que eu faço são online, na verdade. A ideia é que você faça, então, uma apresentação que você vai compartilhar, né? A tua tela. Esse material, então, vai ter que falar sobre você, vai ter que falar sobre seu processo de trabalho, seu processo, seu método, quem você atende, seu diferencial,
E também você vai ter que trazer aqui para ele o que, cara? Prova social. O que é prova social? É prova de que você já atendeu outros clientes. Aqui você pode trazer um pouco de alguns trabalhos seus. Muita gente acredita que essa reunião aqui, você apresentar um material para o cliente, é você abrir um portfólio e começar a mostrar um monte de imagem. Cara, não é isso. Esqueça isso. Você não tem que fazer isso. Isso é coisa de sobrinho do render. Esqueça teu portfólio. Você tem que ser mais do que um pacote de imagens. Você tem que ser mais do que simplesmente um portfólio de imagens ou um case que seja. Você não pode ser isso. Tá? Você é mais do que isso. A tua apresentação tem que falar a essência do teu negócio, a essência da tua empresa. Você não é só o teu render. Você é mais do que isso. Só que o cliente não sabe. Ele está te comparando pelas imagens que você postou no teu Insta. Se você quer que ele perceba mais valor em você, você vai ter que mostrar para ele que você é muito mais do que isso. Que existe um pensamento estratégico atrás das tuas imagens. Que existe um pensamento estratégico que vai ajudar ele a chegar em algum lugar. Que existe um profissional que entende aquele cliente e vai ajudar ele a chegar em algum lugar. Então não é só um portfólio, tá? Quando você vai colocar uma imagem nessa apresentação, o teu objetivo é prova social. Eu quero provar para esse cliente que eu já atendi outros clientes como ele. Que eu já atendi outros clientes importantes. Tá? Prova social. O que mais? Prova de capacidade. Prova de capacidade é o que, cara? É você mostrar para o cliente que você dá conta de fazer o que ele precisa. Tá? Então aqui a gente não está falando de colocar 400 imagens de job nessa apresentação. Essa apresentação é curta e rápida. Você vai gastar 10, 15 slides para colocar isso daqui tudo. No máximo. Tá? Eu acho que a minha apresentação tem 10 slides. E ainda tem slides ali que eu uso, dependendo da apresentação, eu vou para aquele slide ou não. Tá? Essa apresentação aqui, você vai fazer ela no que eu chamo de... É uma apresentação semi-personalizada. Você tem uma base que está pronta. Só que você vai mudar algumas coisas para cada cliente para que isso pareça personalizado. Então, por exemplo, você pode colocar a logo do cliente no começo, o nome do cliente no começo, antes de começar lá a apresentar para ele, você pode ter isso lá. Tá? Você pode, na personalização, o que mais que vai incluir? Se você está falando com um cliente que é um conjunto de sobrados e você trabalha com sobrados e você recebeu o projeto do cliente e você tem um empreendimento que você trabalhou que é um sobrado, que é um conjunto de sobrados e é muito parecido com aquela linguagem do cliente, então digamos lá, é um conjunto de sobrados, que tem lá 5 sobrados de frente para a rua. E você já fez um projeto que tem 5, 6, 7 sobrados de frente para a rua. Você vai colocar essa imagem ali, cara. Porque você quer que o cliente crie uma associação. Qual que é a associação que você está criando aqui? Cara, esse cara consegue resolver exatamente um problema como o meu. Ele já atende outros clientes que têm problemas parecidos com o meu, que têm necessidades parecidas com a minha. Esse é teu objetivo, tá? Trazer prova social. Quando você mostra para o cliente, olha, construtora XYZ, eu também atendo a construtora XYJ, que também faz sobrado. E você vai mostrar aquilo e o cara vai falar, caraca, meu, eu estou procurando algo bem nesse sentido aí, uma imagem da fachada que diga isso, tá? Prova de capacidade é a mesma coisa, é você mostrar para o cliente lá, quando você coloca uma imagem, então aqui você pode ter ali alguns itens que sejam de um padrão muito maior do que o padrão daquele cliente. Então digamos lá que o cara está fazendo 2 sobrados e você coloca ali na imagem um cara que construiu 45 sobrados. Uma imagem aérea que mostra o porte. Você está mostrando, caraca, esse cara dá conta de fazer trabalhos grandes. Ele vai conseguir me ajudar. Então não é aleatório. Não é uma imagem da sala qualquer que você vai colocar lá na tua apresentação. É algo que vai ter 2 objetivos principais. Prova social e prova de capacidade. Ah, Robson, mas eu não tenho prova social e prova de capacidade. Construa. Você é um artista 3D que faz 3D. Construa algo sob medida pensando nisso. Primeiro, né? Defina quem é o teu cliente ideal. Se você não sabe se você quer atender escritórios de arquitetura, escritórios de interiores, construtoras de sobrados, construtoras de loteamento, se para você não tem uma definição, vai ficar difícil você construir ferramentas para você utilizar na tua apresentação. Mas a partir do momento que você define quem é o teu alvo, você vai conseguir construir materiais de maneira assertiva. E é isso que eu quis dizer quando eu expliquei lá para você em outras aulas a importância de você saber encontrar um mercado.
A importância de você começar pequeno, porque você vai ser mais relevante sendo focado. Você não vai conseguir gerar material para todos os tipos de cliente. Vai ser muito difícil você se posicionar. Você pode fazer isso quando você for grande. Mas até lá, você tem que começar nichado. Comece nichado, aumente depois. Tá? Eu não sou uma empresa que atende todos os mercados. Eu sou bem nichado. Eu atendo especificamente esse tipo de incorporadoras. Não são todas as incorporadoras. São incorporadoras específicas, que têm uma dor que eu resolvo muito bem, que é cronograma, organização. É esse tipo de coisa que a gente atende. Então você precisa encontrar o teu diferencial. Tá? Esse material que você faz de apresentação tem esse objetivo. Tá? Em algum momento da tua apresentação, você vai apresentar esse material. E esse material precisa ser capaz de se conectar com o cliente que você está atendendo. Se conectar com o cliente com quem você está conversando. Senão você não vai conseguir fazer ele criar essas percepções que você precisa que ele crie para ele aumentar a percepção de valor sobre você. Esse é o teu objetivo. Então, quando você começa a mostrar para ele, cara, eu não sou um qualquer. Você me procurou e veja só, eu sou uma empresa especialista em sobrados. E eu já atendi muitos empreendimentos de sobrados. Inclusive, eu já atendi empreendimentos de sobrados muito maiores do que os seus. Veja, você está trazendo respaldo para você. É diferente de você simplesmente mostrar para esse cliente de sobrados aqui uma imagem de um condomínio que é um loteamento, que não tem nada a ver. Ele pode até achar legal, mas isso não criou uma conexão tão forte. Então isso tem que ser pensado, tá? Pensado. Você tem que pensar muito bem nisso daí. Beleza, cara. Depois aqui do teu material, né, que você vai ter que montar, você pode incluir aqui também logo de clientes, por exemplo, se fizer sentido, né? Porque se fizer sentido, cara, você sempre tem que levar em consideração que se você for colocar algo lá, tem que ser por um objetivo. Ou o teu objetivo é prova social ou é prova de capacidade. Se você coloca lá, se você quer atender escritórios de arquitetura e as logos que você colocou lá é tudo de construtoras, talvez não faça sentido. Tá? Vai fazer mais sentido se você for mais específico. Os clientes querem pessoas que entendam muito do problema deles. Então, se o cara é um arquiteto, ele vai preferir alguém que tem experiência em trabalhar com arquitetos. Se o cara é uma construtora, ele vai preferir alguém que tem experiência em trabalhar com construtoras. É isso. E é isso que você tem que mostrar nessa apresentação. O teu objetivo é claro. Você quer vender a partir dessa reunião. Você quer aumentar a percepção do cliente. Então você tem que estar preparado para isso, cara.